Caso Daniel. Como está a vida da família Brites? Alana, filha do Edson Brites, ela está noiva de um dos acusados pelo crime bárbaro que chocou o país há 5 anos. Eu relembro a vocês, depois de uma festa de aniversário em uma boate de Curitiba, amigos e familiares da aniversariante continuaram a comemoração na casa dela. A noite não terminou nada bem. Um dos convidados, o jogador de futebol Daniel Correia Freitas, de 26 anos, seria brutalmente assassinado pelo pai da aniversariante. E outros 6 réus respondem a esse processo e aguardam o julgamento. Nós preparamos uma reportagem especial mostrando como estão hoje estes 7 réus ao todo. Exatamente 5 anos depois do crime, 27 de outubro de 2018. Outras perguntas: quando acontece esse julgamento? Como estão estas outras pessoas? Qual o único preso? Tudo isso agora na tela da massa. Cinco anos de uma história que ainda não teve um final. Uma família ainda recolhe os cacos de um coração destruído pela maldade humana. Que você foi um menino de ouro, que você foi um filho exemplar. Do outro lado, 7 pessoas que vivem uma vida aparentemente tranquila. Eles, para a assistência de acusação, hoje ignoram o processo que corre na justiça, o fardo, o peso de carregar a morte daquele que era prodígio no futebol brasileiro. 27 de outubro de 2018, o meia Daniel Correia Freitas, de 24 anos, participava de uma festa de aniversário em Curitiba. A aniversariante seria Alana Brites. Após a balada, eles foram para um after na casa da família de Alana, com outros amigos. Lá, Daniel entrou no quarto da mãe da jovem e começou a tirar fotos. Mandou para um grupo de amigos. A investigação revela que do quintal da residência, Edson Brites viu Daniel na janela do quarto do casal. Desesperado, o homem foi até o local e encontrou Daniel praticamente em cima de Cristiana. Daniel tentou se explicar, mas Edson não quis entender toda a situação. Preferiu acreditar, talvez, que Daniel teria estuprado Cristiana. Nesse momento começou uma grande confusão. Homens subiram até o quarto e começaram a agredir Daniel. O jogador de futebol foi violentamente espancado dentro da residência. Como se não bastasse toda essa situação, a vítima foi levada para uma área onde tinha uma mata fechada e lá ela foi morta. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Dos 7 denunciados pelo Ministério Público do Paraná, apenas Edson e Eduardo estão presos. Edson responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e 5 vezes por coação no curso do processo. Eduardo da Silva por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. David Voleiro e Igor King também respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Cristiana Brites por homicídio qualificado, fraude processual e corrupção de menor. Alana Brites por coação de testemunhas, corrupção de menor e fraude processual. Já Evelyn Peruso por fraude processual. O advogado de defesa, Elias Matarassad, disse que o réu desenvolveu problemas neurológicos nos últimos meses e anda ansioso para o júri popular. Este processo já está com 5 anos de tramitação, é inaceitável, então ele quer contar aos jurados o que aconteceu naquele dia, como as coisas aconteceram na ótica da autodefesa. Durante quase 5 anos, Edson não teve visitas da mulher e da filha, porque a justiça determinou que os réus de um mesmo processo não poderiam ter contato. O advogado que representa a família conseguiu uma decisão favorável para que isso pudesse acontecer, conforme já era previsto no processo penal.
ele ficou sem ver a esposa e a filha por todos esses 5 anos. Eu acredito que essa privação interferiu muito para que ele tivesse problemas psicológicos dentro do presídio. A advogada, que também representa o denunciado, disse que a equipe está reunindo elementos para tentar fazer com que Brits responda ao processo em liberdade. Eles pretendem ir até o Supremo Tribunal Federal para que isso seja feito. O próximo passo é estudar o processo mais ainda, ir mais a fundo e ver o que tanto a gente pode alegar para conseguir que ele responda pelo menos em liberdade, para ele conseguir medidas menos gravosas do que a prisão. Alana hoje cursa o 9º período da Faculdade de Direito em uma universidade particular de Curitiba. Nas redes sociais, ela esbanja beleza e simpatia aos quase 70 mil seguidores. Antes loira, agora ruiva, criou também uma loja online de bolsas, onde atende as pessoas na própria rede social e envia os produtos para todo o Brasil. A jovem, que também foi impedida de ter contato com o então namorado, David Voleiro, voltou a se relacionar com ele, que era o primeiro amor desde 2013. Os dois vão poder se casar e isso deve acontecer em breve. Já a mãe, Cris Brits, virou consultora e revendedora de óleos essenciais na internet. Na mesma rede social, ela demonstra a tentativa de seguir com a vida. Porque a vida precisa continuar, de fato, ainda que a dor, o sofrimento e a espera sejam fiéis companheiros, tanto da Cris quanto da Alana, durante estes 5 anos. Mãe e filha sofreram com a pressão popular no decorrer do processo. Hoje, de acordo com a defesa delas, as duas são acompanhadas por médicos psicólogos. Eduardo da Silva segue detido no presídio de Foz do Iguaçu, depois de descumprir uma determinação judicial. A doutora Jéssica, que assumiu também o caso dele, disse que o jovem tem respeitado agora o processo, concluiu os estudos e quer tentar a liberdade. Ele descumpriu uma medida cautelar no processo, mas não tem nada a ver com droga, nem nada a ver com homicídio. E então, por conta disso, nós estamos esperando os requisitos necessários para novamente fazer novo pedido para que ele consiga responder em liberdade. Os amigos apontados também por participação no crime, David e Igor, estão seguindo agora com a vida, mas de uma forma reclusa. Alvos de ameaças e ofensa nas ruas e na internet, os dois não expõem nada da vida pessoal. Foi um processo altamente traumático para eles, né? Toda aquela situação foi traumática. Eles ficaram presos também por diversos meses, e isso fez, claro que com isso tiveram algumas consequências da ordem de danos psicológicos, que sim, eles estão tendo acompanhamento para poder lidar com isso. Nas redes sociais, quem também está enfrentando ofensas públicas é a jovem Evelyn Peruso. Nas páginas onde circulam as fotos dela, não faltam dizeres afirmando que ela tem sangue nas mãos. A chamam de assassina, que ela deveria estar na cadeia. Ela era amiga, né, da família Brits, então ela acreditava que ela estava dentro de uma casa e que aquela casa oferecia segurança para ela, né? Mesmo diante de toda a situação, a jovem tem buscado se recolocar no mercado de trabalho. Hoje ela se tornou autônoma, está casada e teve recentemente um filho pequeno, um menino de apenas 1 mês. A defesa acredita que vai conseguir provar que Evelyn, que foi obrigada a limpar o sangue na casa e a cozinhar para toda a família, não teve nenhuma responsabilidade com a morte do jogador de futebol. Esse fato, ele deixa de ser crime. Ela agiu para proteger a própria vida. No momento em que ele determinou que uma garota de 19 anos, uma adolescente de 19 anos, limpasse o sangue, sendo que ele tinha acabado de tirar a vida de uma pessoa, ela se sentiu coagida, ela ficou com medo, ela pensou, bom, ou eu limpo esse sangue ou você é próxima. Apesar de todo esse histórico, ainda existe uma família que está destruída e espera por respostas do autor ou autores de uma morte tão cruel e violenta como essa, que tirou a vida de um jovem cheio de sonhos. Principalmente a mãe, né, num estado de luto, né?
A família, ela está tentando se reorganizar, se reinventar, né, depois de uma tragédia tão grande como foi a morte do jovem Daniel. Então, por isso, eles têm evitado, né, entrar em contato com a imprensa, tal, para que essa tragédia não reviva, né, para eles que são parentes, que são mãe, tia, primos, né? Então, esse é o motivo deles estarem fazendo esse resguardo. E do outro lado, será que existe um sentimento de culpa, arrependimento, diante de tamanha tragédia exposta em todo o Brasil e até fora do país? Para falar em arrependimento, a gente precisaria primeiro entender o contexto que vai ser exposto no tribunal do júri. Existem situações em que pessoas ultrapassam todos os limites do aceitável. Se por um lado não há respostas e as incertezas predominam, do outro há uma grande certeza de que a justiça precisa ser feita. O fim está próximo. E qual é o fim? O fim é a condenação, com uma dosagem exemplar de pena, para que isso nunca mais se repita aqui no nosso estado. Eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Daniel por algumas vezes. Você que acompanha há mais tempo o Tribuna da Massa sabe o quanto eu estive em cima desse caso, não é? Como repórter ainda, em frente à delegacia de São José dos Pinhais, diariamente naquele mês de novembro subsequente ao dia em que tudo aconteceu, dia 27 de outubro, exatamente 5 anos atrás. Pois bem, conversei com esta mãe algumas vezes e ela me relatou que enquanto a justiça não for feita, ou seja, acontecer o tribunal do júri, os responsáveis forem de fato apenados por tudo que aconteceu, pelo assassinato frio que aconteceu, a sensação não vai sair do coração dela, porque uma mãe quer ver justiça sim por um caso grave como esse. Nós estamos cobrindo, estaremos lá no dia do tribunal do júri, ainda não há uma data definida, mas a expectativa é que aconteça em 2024, no ano que vem. E com certeza, todas as equipes da Rede Massa, o Tribuna da Massa, vai estar lá, como sempre esteve.